Bom dia, pessoal! Estamos iniciando nossa live de hoje. Ela é uma artista incrível, que tem um trabalho maravilhoso. Ela não faz parte do Desenhando Juntos, mas faz parte do nosso parceiro, o Coletivo Artes. Ela tem um trabalho incrível ligado à escrita e também no coletivo, junto com o Jorginho, o Israel e outros artistas, tem um trabalho incrível de divulgação de outros artistas, de participação, de coletividade. Bem-vindo, Anderson! Nosso primeiro telespectador hoje, Patrícia, Coletivo. Vamos aguardar a artista entrar aqui. Ela disse que já estava entrando. Olá, Patrícia, vou te chamar agora aqui para nós conversarmos. Tá chamando aqui, ela ainda não entrou. Vamos ver, vamos ver. Eu vou chamar de novo. Opa, ela caiu. Vamos esperar ela voltar. Hoje é que choveu, então acredito que vai dar alguma interferência, né? Na live, a chuva. Para a Patrícia voltar, o que aconteceu, será? Ela caiu. Agora entrou a Patrícia e entrou o Jorginho. Opa, ela caiu de novo. Eu vou ver se eu consigo chamar ela aqui. Bora. Tô te chamando, Patrícia. Vamos ver se agora vai certinho. Tá aguardando agora tu dar o ok. Aí, caiu aqui, me chamou. Vamos aguardar agora ela entrar novamente. Por enquanto ainda não consegui entrar. E chamei ela 2 vezes. Vamos para a terceira vez. Vamos aguardar. Ok, Jorginho. O Jorginho aqui já avisou que ela já vai entrar. Vamos aguardar, então. Aqui, onde eu moro, deu muita chuva hoje. Um pouquinho antes agora da live. Até fico com medo de não conseguir entrar. Mas espero que esteja dando tudo certo aqui a live. Que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem. Consigam também ver e ouvir bem a Patrícia. Bem-vindo, Ivy Comics. Bem-vindo, Felipe. Estamos esperando aqui a Patrícia. Eu vou chamar novamente. E vamos aguardar, ver se entra agora. Ivy Kim, bem-vinda. Tá chamando aqui a Patrícia. Vamos torcer que dê certo agora. A Jorginho mandou uma mensagem há pouco que ela ia entrar pelo da Folha, não dela. Mas acho que agora entrou pelo dela.
Concordo, Ivi. A Patrícia é maravilhosa, eu também concordo. Os poemas dela são incríveis, incríveis. Cheios de doçura, de coração. A Rádio Rota presente aqui, ó. Tá entrando a Patrícia. Vamos ver se vai. Opa, não entrou. Mas é agora. Enquanto ela não voltou ainda, vamos esperar. Os poemas da Patrícia têm uma sensibilidade incrível. É maravilhoso. Eu também sou fã dela, os contos dela. Tudo muito sensível. Vamos aguardar aqui. Vou novamente chamar agora a Patrícia. Vamos ver se entra. A chuva atrapalha muito a nossa conexão de internet. Hoje choveu. Vamos torcer. Vamos ficar na guarda aqui, torcendo para entrar a Patrícia dessa vez. Para dar certo. Salve, Rádio Rota 220. Espera agora. Está conectando. Veio um áudio, Patrícia. Ainda não veio a imagem. Oi, boa noite. Oi. Boa noite. Ainda não veio tua imagem, veio só teu áudio. Aqui tá bem ruim a nossa conexão. Estou tendo a conexão um pouco. Oi? Aí choveu, Patrícia. Uh-uh. Agora cortou o áudio. Nem imagem, nem áudio ainda. Vamos chamar novamente, ver se agora vem. Só o Jorginho. O Jorginho aqui solicitou para chamar. Para ver se com o celular dele entra. Vamos ver. Olá, tá Agora me entrou. ouvindo? Olá, tudo bom, Patrícia? Tudo bem, tive que mudar de celular, porque senão não Não estava estava entrando. funcionando. Aí choveu também? Não. Aqui tá um tempo bem estranho, assim, mas as conexões desde cedo estão bem ruins. Sim. Aqui de manhã, aqui faz uns 5 minutinhos deu uma chuvarada, assim, que eu achei até que ia cair pedra. E parou, deu bem Nossa, na hora, vai cair a internet, começa a chover, cai. é É complicado, né? A gente complicado. dependendo da internet, da tecnologia e tem que ficar, enfim, né? É, Dependente disso. e a qualidade nossa não é boa, né, da tecnologia. E os valores são altos, né, segundo É, mundialmente. é. Pagamos caro por um serviço, É, né, mediano. mediano. Eu gostaria que tu Que bom estar apresentasse aqui. ao Tô bem público. feliz. Nós estamos tão felizes de te receber hoje, Patrícia. Gostaria que te apresentasse ao público, falasse um pouco. Claro. Eu sou a Patrícia Maciel. Eu sou de profissão sou professora. Sou formada em teatro pela URGS. Hoje eu estou fazendo doutorado pela Unila Salle. Eu tenho uma trajetória de mais ou menos, me formei em 2010, então são 10 anos como arte educadora, trabalhando com teatro e educação. Sou professora no município de Sapucaia hoje e de Capão da Canoa. E, enfim, agora a gente está tendo aulas remotas, né? Aulas de arte remotas, então também é uma redescoberta, é repensando como é que a gente faz isso em tempos de pandemia. O meu trabalho como escritora é um trabalho que eu trago desde a adolescência, ficou adormecido durante um período da minha vida, e aí eu retomo ele, então, mais madura, né, com outro olhar também, com mais experiência, né, preenchendo melhor alguns vácuos que são naturais né, do amadurecimento da Sim. gente, quando a gente escreve, enfim. Enfim, né, faço parte do Coletivo Arte, sou uma das sócias administradoras do grupo. Viemos nessa caminhada de construção, né, de um coletivo de artistas, cada um dentro da sua especificidade. E é legal a gente poder ter essa oportunidade de ampliar esse olhar para a cultura,
né? Como é que a gente lida com essas questões da arte que, infelizmente, ainda hoje são muito mal vistas, né? Não são tratadas como profissão, como é que as pessoas não possam ter isso de uma forma amadora na sua vida, ter uma profissão específica e tratar isso de uma forma mais de hobby. Mas quem quer trabalhar com isso normalmente é discriminado, né? Então não é olhado com bons olhos, infelizmente. Então esse é um trabalho também da gente de conscientizar as pessoas a respeito da importância do trabalhador da arte, do trabalhador da cultura, que tem o seu valor, né, na sociedade que a gente vive, como qualquer outro trabalhador de qualquer outra área do conhecimento. Então, a princípio, é isso. Ótima apresentação. Você tem um poema para recitar aí pro pessoal? Separou? Tenho. Deixei um aberto aqui para mim, chamado Pensamar, e ele diz assim: de todas as coisas que movem o pensamento, as ondas do mar são as que me hipnotizam. Movimentos sinuosos de fluxo, refluxo, influxo, por vezes contrafluxo. O ato de pensar se transforma em mar, embalo de ninar na calmaria, vertente contínua de possibilidades. O semicerrado dos olhos demonstra o prazer com um som que encanta e contorna resistências e obstáculos. Arrebentação violenta na diversidade. Ação e reação na disputa angustiada de escolhas. O coração acelerado e a garganta seca sublime, acionada ao limite da areia. Não se pode ultrapassar. Recolhimento profundo nas madrugadas solitárias. Retorno para si, na análise e refluxo interno, em um processo contínuo de revisitar. A necessidade de se olhar, reolhar, se reamar. O mar reverbera em mim como o corpo que transborda. Ai, que lindo, Patrícia! Sempre maravilhosos, né? Esse poema, eu tive a oportunidade de ter o Pablo, ele é um integrante do GET, atrás de Gravataí, que fez, enfim, esse poema ele estava num dos fanzines do coletivo de divulgação, e o Jorge, meu marido, estava com esse material, né, em Gravataí, o Pablo estava junto com ele, o Pablo leu essa poesia e ficou encantado, se emocionou, e ele disse citar ela, e aí o Jorge pegou o celular e gravou ele recitando, e foi muito emocionante para mim, porque ele falou com tanta emoção, com tanto carinho. E aí foi que a gente teve o início da ideia para criar a parte do Tem Poesia no Coletivo, com as pessoas fazendo, então, declamações de poesia. Então, é muito bonito, assim. Ela já tinha um significado antes para mim, e quando ele ressignifica através do olhar dele, então, toma uma dimensão maior, e eu fico bem contente de falar elas, né? E essa história dela também. Isso é maravilhoso, né? O quanto pode ressignificar a arte, né? Com certeza. São olhares diferentes sobre o mesmo objeto, né? E isso daí multiplica ele se torna imenso e bonito. Isso só tem na arte, sabe? Então, não tem como não amar essas diferenças, né, da arte. Bom, eu ia te perguntar, Patrícia, o que que DJ significa para ti? Para quem não está ouvindo, Patrícia. O Desenhando Juntos, a gente teve contato com esse grupo, acho que foi em 2018. Ele deu uma cortadinha só aquela hora. Eu acho que foi em 2018 que nós tivemos os primeiros contatos com o grupo, e foi a época municipal de cultura da Adriana Emerim, da Secretaria de Cultura de Gravataí, que ela comentou que havia um grupo, né, de ilustradores, de desenhistas que se encontravam, enfim, e faziam esse trabalho enfim, desenhar juntos. Eu acho que o nome não é, né, não descreve melhor o que é o grupo.
E aí, então, nós tivemos e aí a primeira vez que a gente conheceu o Felipe foi na Feira do Livro de Porto Alegre. E aí, a partir dali, o coletivo e os juntos começaram a criar um vínculo, enfim, uma amizade de parcerias, e Sim. depois participaram com a gente também na Feira do Livro de Gravataí. Então, eu acho muito bacana esse trabalho Desenhando Juntos, que também acaba promovendo para muitos jovens ou para pessoas mais velhas que nunca tiveram a oportunidade de estarem num grupo, né, trocando experiências, sobre trocar informações, sabe? Então, esse grupo tem esse significado bem importante, né? Além de ser um lugar social de convivência, também Sim. oportunizar que as pessoas que gostam de desenho, que querem desenhar, se encontrem ali também, né? Troquem experiências, troquem técnicas. Isso é muito bonito no Desenhando Juntos. Eu queria saber o que te levou a acreditar nessa parceria, o Desenhando Juntos e o Coletivo, que é uma parceria incrível, né? Linda. Desenhando, eles têm coisas muito parecidas. Eu acho que é essa paixão é acreditar na arte, na cultura como mobilizadores, transformadores. Então, eu acho que esse ideal é que une, né, esses grupos nesse sentido de pensar em coisas juntos e entender que a arte é na transformação da sociedade. Eu acredito que, por termos ideais muito parecidos, muito próximos, foi que possibilitou essas parcerias, né? E espero que continue por muito tempo ainda. Eu também espero que continue por muitos anos, né, essa parceria. Bom, Patrícia, o que te inspira a escrever? Agora vamos falar do teu trabalho. Ai, pois é, o que inspira, né? Eu sempre fui, desde criança, assim, uma rata de biblioteca. Então, me lembro de receber o meu primeiro livro infantil do meu pai com 5 ou 6 anos de idade, mesmo não sabendo escrever ainda, nem ler, mas aquilo me chamava muito a atenção. Eu folheava diariamente, né, aquele livro infantil. E depois, quando eu fiquei fascinada pelos livros, eu ia na biblioteca direto, nas bibliotecas das escolas que eu estudei, na biblioteca municipal da cidade. Eu lembro de uma vez até ter recebido um convite, eu já era época, para um documentário que o pessoal estava fazendo sobre quem tinha feito os maiores acessos de livro, quem tinha feito o maior número de empréstimos de livros durante determinado período da biblioteca. E. Opa, caiu aqui. Voltou. Oi, me ouvindo? Deu uma caidinha quando tu falou sobre os maiores acessos da biblioteca. E aí eu fui chamada porque as antigas da biblioteca, assim, tinha o maior número de retiradas, né, entre outras pessoas. Mas eu nunca tinha parado para pensar sobre essa quantificação, né? Então é interessante. E isso me alimentava de certa forma, porque eu achava também muito legal quando a gente podia ter essa oportunidade de uma coisa que passava pela gente na questão dos sentimentos, né? Então, como é que a gente escreve algo que, enfim, que reverbera na gente, que a gente olha, de repente, uma paisagem bonita, bacana, e diz assim, nossa, que lindo aquilo, como é que eu trago isso para o papel? Como é que eu tento passar essa mesma emoção, esse mesmo sentimento que eu tive nessa visualização de uma cena ou na imaginação, e como é que eu faço com que as pessoas que forem ler aquilo também sintam essa mesma emoção que eu senti, né? Então, isso foi que me motivou a escrever. Desculpa. E aí, a partir daí, eu comecei a sempre buscar, né, essa referência. Então, quando eu tinha esse sentimento, essa sensação, trazer para tentar transmitir com as minhas palavras e com todo essa
enfim, esse baú que a gente vai Sim. tendo, né, de repertório, leituras que a gente faz. Então, até uma dica que eu dou para quem gosta de escrever, quer escrever, leia muito. Porque quanto mais leitura a gente tiver, de escrita a gente tem, né? Então, a gente pode ampliar vocabulários, a gente pode achar palavras lindas que podem colaborar também com a escrita da gente, sempre trazendo para a nossa, né, escrita. E aí, então, é bem importante, né? O escritor que não lê, ele fica limitado. Então, tem que ampliar esse olhar dele para o mundo, né? Então, tem tanta coisa bacana e bonita para a gente ler, então tem que ler, né? Mas por prazer, não por obrigação. E a escrita, né? Então, te dá mais subsídio para escrever coisas que tu quer falar. Porque às vezes a gente tem coisas, e isso acontece também no desenho, em outras áreas das artes. Ah, eu quero falar sobre isso, eu quero mostrar isso, mas eu não sei como, né? Então, a gente vai buscando essas formas para poder expressar isso de uma forma que fique mais próximo daquilo que a gente sente, Sim, né? as Então, é um fontes também, desafio. as referências, né, Patrícia, é muito importante. Eu acho que a leitura, ela é uma base para tudo, não só para a escrita, mas para o desenho. O teatro nem se fala, né? A leitura é a base, né, Patrícia? Tu que é do teatro também. Sim, sim. Incrível. O teatro, ele também é uma paixão. Não estou mais agora tão dentro na questão Sim, de atuar no teatro como atriz ou como diretora, mas o teatro ele foi uma experiência na minha vida assim que foi um divisor de águas, né? Ele promoveu mudança de vida para mim que talvez outras coisas não fizessem tanto sentido para mim como ele foi. E aí eu digo, né, que as pessoas dizem que é a igreja que salva elas, o teatro me salvou, né? Então, alguns artistas vão entender o que eu estou falando, né? Como o desenho salvou, a sim. dança salvou, a música salvou, o teatro me salvou. Então, e foi no teatro que eu consegui me olhar para mim como ser, como pessoa, e também consegui olhar para o outro, né? Porque também a gente precisa do outro nessa caminhada, no teatro, do grupo, né? Não se faz teatro sozinho. Mesmo que tu estejas no monólogo, tu tem um iluminador, tu tem um produtor, tu tem uma galera que trabalha contigo, E tu tem né? a Então, reação do é público, né, importante, sobre o que tu produz, que já faz com que tu não trabalhe com sozinho no certeza. teatro, né? Incrível, é instantâneo. É. E a próprio trabalho com o teatro, no estudo do personagem, no estudo do corpo também. Isso é uma coisa que tu vai percebendo que existe muito grande o campo de atuação, né? Então, quem trabalha com teatro vai entender o que eu estou falando, né? Esses detalhes num gesto, num olhar, né? Numa pausa, tudo é importante no teatro. E se a gente não se conhecer, a gente não consegue entender essas possibilidades para usar também no teatro, né? Essa interpretação. Então, dentro do possível, teatro, por exemplo, com os meus alunos, eu procuro dizer para eles exatamente isso, assim, o quanto a gente tem que cuidar e observar mesmo. Né? É um trabalho de observação, bem importante, tanto da gente quanto do mundo que cerca a gente, Bom, né? Para a gente poder tentar expressar isso de forma. bom, quais são os escritores que te inspiram? Eu acho que pode incluir também Ah, roteiristas, muitos. produtores. Eu vi que tu tá tão apaixonada pelo teatro que acho que a gente vai ter que incluir o teatro nessa entrevista. Como eu agora tendo que fazer um trabalho sobre teatro, eu devorei alguns livros de teatro, mas enfim, faz parte do trabalho. Mas assim, principalmente na poesia, eu tive alguns autores que norteiam, né, a minha escrita. Obviamente, até trouxe aqui um livrinho para mostrar para o pessoal, que é o Quintana de querido Mário Bons. Quintana.
E o Mário Quintana foi um dos primeiros poetas que eu tive acesso, né, na infância e depois segui pela adolescência com ele. E também me encantou muito o jeito da escrita, como é que ele olhava para o mundo, né? E depois na adolescência, então, alguns outros autores. Eu lembro de Manuel Bandeira, que meu pai tinha uma biblioteca em casa também com alguns livros, e eu também devorava esses livros dele. E um muito, muito que eu. Vinícius de Vinícius de Moraes também, Moraes. maravilhoso. Vinícius de Moraes também foi compositor, né? Ele gravou algumas músicas com o Toquinho. E um cara meio boêmio também, então ele tinha toda uma pegada. Os poemas dele eram muito sensuais. Divertido, Sim. divertido. E, e agora o meu amor do momento, né? Não é esse velhinho aqui chamado Manuel de Barros, que é fantástico. Eu sugiro que quem não conhece é um fofo, porque ele trata algumas questões. E como ele era do interior de Minas Gerais, ele tinha essa questão do rio, das pedras, né, dos bichos, da fazenda. Então, forte na poesia dele, na natureza, né? E ele tem um jeito muito peculiar de falar sobre isso. É muito diferente, assim, não faz muito sentido o que ele. Mas Sim. aí, quando a gente lê de novo com calma, a gente percebe ali as nuances que ele traz. Então, é um amado, e se você tiver a oportunidade de conhecer alguma coisa dele, eu recomendo demais, assim, porque ele é bem legal da gente Eu conhecer apareci assim, uma vertente novamente o diferente nome, de fazer Patrícia. Deu poesia. uma cortadinha no nome dele. O nome do poeta é Manuel de Barros. Manuel de Barros. Ai, é incrível, realmente. Eu tenho um livro dele também. A Gil Maciel aqui falou Ele é demais. que ama o Mário. A Gil Maciel falou Quem? aqui. Gil Ah, Maciel. sim, é minha filha, né? Se não Eu amar, imaginei, ela sabe, já vai ouvir aqui em casa. pelo sobrenome, ela é meio parecida na foto. Ela assim. Que bom, né? Tem que curtir a E é, mãe. Eu acho que meu filho Gabriel também tá aí. e é Está, pelo importante menos, esse né? Não sei se apoio, ainda né? tá. Da família toda, assim. Claro, tem Bom, que ser. que dicas tem pro pessoal que quer começar a escrever, Patrícia? Então, a primeira dica eu meio que já adiantei aqui, né? Primeiro, ler muito. Ler muito e ler tudo, né? Não é assim, não, vou expandir, porque daqui um pouco lá numa notícia de jornal eu acho uma coisa interessante que eu posso trazer para minha escrita, né? Então, uma das dicas é essa, ler muito. A outra dica também é escrever tudo que vem na cabeça, porque às vezes a gente tem essa mania de ficar criticando o que a gente pensa, né? Ou que a gente quer escrever, mas isso aqui não é bom. Ah, não, mas isso aqui não tá legal. E aí escreve, rascunha e bota fora, né? Ou não, eu não vou escrever sobre isso porque não tá fazendo muito sentido. Não tem que fazer sentido. O escritor, ele tem que exercitar, né? Então ele vai escreve pedacinho de papel lá num cantinho uma coisa, deixa quieto lá. Daqui um pouco vai passar um tempo e aquilo vai conseguir trazer isso para colocar em algum lugar. E também, se não botar assim, isso seria como um exercício mesmo de escrita, né? Porque às vezes também as pessoas se preocupam muito assim, mas eu não sei escrever direito porque eu não tenho muito domínio de língua portuguesa, então eu tenho medo de escrever errado, sem coerência, né? E esse é o tipo de coisa que acaba podando a gente, vai se limitando, porque não é para mim, eu não sei, eu tenho medo, né? Que as pessoas vão rir do que eu estou escrevendo, ou vão, enfim, né? Vão menosprezar. Então, essas é essa, assim, não parar de escrever, escrever tudo, né? Tudo que vier na cabeça, vai exercitando e colocando esse pensamento no papel. Porque uma hora esse pensamento vai começar a vir em fluxo, né? Ele vai vir com mais
mais organizado, né? Vai ter uma coerência, mas não dá para a gente criticar antes, né? Então, normalmente a gente já se trava antes. Isso não é bom. Então, uma dessas coisas também seria isso, né? Essa dica. E não se limitar. Não se limitar, não ter medo de escrever, né? Colocar no papel. E mostrar para pessoas que saibam que vão acrescentar algo. Porque o que, que acontece também? Às vezes a gente escreve, mostra para alguém que não tem essa sensibilidade. E, infelizmente, aqui eu vou falar também que alguns professores não têm essa sensibilidade, né? Eu, como professor, enfim. E aí, o que, que acontece? A pessoa que vai ler, vai dar esse feedback, vai dizer, isso é ruim. Ou, nem tenta. E aí, o que, que acontece com quem escreveu? Já se diz assim, eu sou para isso, não, realmente alguém já disse ali que não tá bom, então eu já vou parar. Então, desestimula também, né? Então, cuidar para quem, né, que seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai te dar um retorno bacana, não no sentido também de dizer assim, tá lindo, maravilhoso, agora tu vai ganhar um monte de dinheiro escrevendo livros. Não é isso, né? Mas é dizer assim, tem coisas legais aqui, né? Tu pode ir por esse caminho. Isso aqui pode ser um pouco melhor escrito, porque não está muito claro, que é bacana, né? Porque tem uma sensibilidade também nessa forma de abordagem, né? E que nem eu tenho os meus alunos, às vezes, que eles escrevem coisas que são maravilhosas. Obviamente que vão ter coisas que têm que ser melhoradas, assim como na vida, né? A gente não tem 100% enfim, de perfeição. Mas sempre vai ter alguém que vai apontar coisas legais, vai dizer assim, isso é bacana, tu tem aquela frase ali que é super legal, aprofunda aquilo ali, né? Ou conta um pouco mais essa história aqui do que tu tá falando. Então, acho também buscar essas pessoas, sabe, de confiança, que possam realmente te dar um retorno bacana sobre o que tu escreve. Acho que, por enquanto, acho que inicialmente seria isso. Muito boa essa dica. Os traumas são realmente bem preocupantes, né? Das críticas negativas, mas as críticas construtivas são tão boas, né, Patrícia? Eu acho maravilhosa essa tua dica. É, Quer recitar mais um poema para nós aqui? quero sim. Esse se chama Boemia, com ponto de interrogação, no assim. Eu ando onde não tem nome, permeio estradas sem rumo, no avexo e convexo aquilo que não tem registro. Passo trocado, titubeante, reflexo de desatitude, frente ao inacreditável delírio. Uma bobagem divagante, depois de 2 garrafas de vinho. Essa eu chamo do melô do bebum. Sim. Quer falar um pouquinho sobre ela? Essa aqui eu estava embalada por um vinho em casa, também acabei escrevendo. Sim. Vou falar como tu Isso desenvolve o teu acontece processo criativo às na vezes. escrita. Não é muito frequente, Sim, né? mas às vezes, né? Para relaxar um pouco, né, Só Patrícia? às vezes, bem de vez em quando. Aí a gente aproveita. Sim. Quer falar um pouco do teu processo criativo na escrita? Uh, eu mais ou menos também tenho uma questão mais intuitiva do que propriamente técnica, né? E isso eu vejo que acontece não só com escritores, mas desenhistas, artistas, né? Atores, atrizes, que é uma coisa também de tu permitir que essa parte mais intuitiva flua, né? Na tua especificidade artística. Isso também seria uma dica legal, né? De permitir que essa intuição acabe aflorando. E isso eu tenho permitido com bastante frequência. Mas coisas, né? Por exemplo, quando eu leio alguma coisa que me chama atenção, né? Que é uma poesia diferente, texto diferente. Por exemplo, Rubem Alves, também é um autor que eu gosto bastante. Ele escreve mais crônicas, enfim. Mas ele tem uma forma poética de escrever que é tão bonita e aquilo te faz pensar
e também alimenta a tua escrita. Então, eu uso muito dessas referências. Quando eu leio alguma coisa que me chama atenção, quando eu vejo alguma coisa que é bacana e que eu desenvolvo a reflexão sobre aquilo, eu uso essa reflexão para escrever. Música também. Música é uma coisa bem legal. Dependendo, assim, da música que tu tá ouvindo, a vibe que tu tá, daqui a um pouco surge algumas coisas também. Então, esse processo, ele passa por aí, de estar conectado com outras áreas da artística, né? Daqui a um pouco tu tá descansando lá, tá ouvindo uma música, e aí vem um trecho de alguma tua cabeça, assim, nossa, né? Aqui, ou frases, né? Que poderiam servir para uma poesia, enfim, um conto. Imagens também, né? Algumas imagens específicas que a gente acaba vendo, paisagens, quando está viajando, gatilhos nesse sentido, né? Te despertando algumas referências, algumas emoções que tu faz alguns links. Você diz, isso seria interessante se eu escrevesse alguma coisa baseada naquilo, né? E aí tu já pega um pedaço de papel, também quem gosta de escrever, né? Sempre ande com papel e caneta à mão, né? Porque às vezes as ideias vêm nos lugares mais, enfim, inusitados e tu não tem nada para escrever. Então, tem que andar sempre com papel e caneta. Uma vez eu lembro, assim, foi bem engraçado, que foi também um poeminha que eu fiz. E poeminha no sentido de ser pequeno, não que ele seja menor, né? De qualidade. Curtinho. Tanto que ele E te eu marcou, tava no né, ônibus. Patrícia? Quer dizer que a qualidade é grande, porque ele marcou. E aí eu tava no ônibus indo para casa. E os ônibus hoje em dia, eles não têm mais as janelas embaixo abertas, né? Eles têm as janelas a parte de cima. Então aquela janela estava aberta em cima. Alguns, né? Porque hoje são condicionado, mas na época que eu peguei tinha esse que era abrir a janela em cima. E Aqui em aí eu Cachoeirinha ainda tava, tem sim, né, enfim, olhando essa pra de rua. opção com a janela até embaixo ou só em cima. Pois Tem, é. não tem ar. E aí eu. É. É. E eu tava daí no ônibus, olhando a paisagem, enfim, pensando na vida. E aí daqui a pouco eu tava segurando assim na frente da barra da poltrona da frente e entra uma gota de chuva que tava querendo chover e começa a fechar o tempo, né? E aí uma gotinha pingou em cima da minha mão, assim. E eu olhei aquilo e fiquei bem surpresa. Digo, nossa, é uma gotinha de chuva que pingou assim do nada. E dali já veio um poema em cima da gotinha de chuva, né? E aí eu corri, abri a bolsa ligeira, assim, peguei um papel, uma caneta e já rascunhei alguma coisa. Então, às vezes são coisas mínimas, às vezes é um detalhe e dali daquele detalhe pode surgir uma coisa interessante. Então, aproveite esses momentos, não deixar passar isso, sabe? Então, meu processo vai mais ou menos por aí, assim, eu pego esses outros elementos, eles acabam vindo para minha poesia. E não tem um momento, assim, é o momento que vem o poema. É o momento que vem, e aí não tem lugar, né? Quando vê, daqui a um pouco, até de noite, acorda de noite, vai no banheiro ou vai tomar uma água, surge alguma coisa e tem que escrever. Que depois, outro dia, tu não tem mais essa ideia, tu esqueceu, né? Como foi ser a primeira escritora do coletivo? Uma culpa do meu marido também. E isso eu tenho que dizer que foi ele que incentivou, porque até então eu tinha escritos muito, que nem eu te falei, né? Que eu passei um tempo sem escrever, enfim, estava envolvida com outras coisas, das atividades profissionais, né? Da universidade. E aí meio que tinha deixado de lado a questão da escrita mais literária, enfim. E aí ele começou a me incentivar, disse assim, por que tu não escreve? Tem coisas tão legais que eu vi já que tu escreveu, né? Porque quem escreve nunca deixa, então só retomar isso. E aí eu comecei a ficar mais motivada para escrever algumas coisas e fui retornando aos poucos. E aí quando aconteceu essa situação do coletivo, né, de se criar o coletivo, daí o Jorge disse, olha,
Então, quem sabe agora, né, a gente ampliando esse jeito que o coletivo está organizado, que não é só um lugar de portfólio de artistas, a gente pode fazer um trabalho de trocas, no sentido que o ilustrador ele vai trabalhar em cima do teu texto, né, como normalmente acontece, mas também tu pode trabalhar em cima da ilustração, desenvolvendo um texto a partir daquela ilustração. Então, por isso que é coletivo, né? Esse é um dos princípios básicos do Coletivo Artes. É essa unidade entre as artes, né? Então, porque senão ele também viraria só um lugar, uma plataforma de portfólios. Essa é a ideia. É justamente essa interatividade que é a alma do Coletivo Artes. A coletividade E nesse mesmo, né? sentido, então, quando ele... A coletividade de se trabalhar junto. Exatamente. E aí, então, quando aconteceu essa situação de ter essa oportunidade de trazer então, esse diálogo, né, do trabalho com a ilustração ou vice-versa, foi bem legal, assim, foi realmente um pontapé inicial. Porque eu também, como eu acabo me envolvendo com outras, se ele não tivesse me dado esse empurrão, eu não teria participado, não teria feito. Então, nesse sentido, eu tenho que ser a ele por poder estar ali e perceber assim o quanto é importante olhar para essas pessoas que vão participando do coletivo e vão também dando outros coloridos, né, para o que escrevem. Então, se vocês forem estar hoje trabalhando no Coletivo Artes como escritores, são escritores de vários gêneros, né? Tem muitas características particulares assim de cada um, isso é muito legal, porque também dá essa diversidade para a cara do coletiviário, né? Cada um vai ter um jeito de tratar isso, né? Então tem uns que vão mais para uma poesia marginal, uma poesia urbana, tem outros que vão para uma poesia mais lírica ou um texto mais lírico, mais politizado, mais social. Então, isso é muito legal de perceber, né? Porque daí tu vai te afinando com determinados escritores. Então, mais do jeito que a Patrícia escreve. Não, eu curto mais do jeito que o Fábio escreve. Diferente de abordar as coisas. E isso é fantástico. Você tem algum livro em vista para publicar, Patrícia? Pensando em publicar algo? Olha, a gente não descarta isso para o futuro, né? Sim. Eu ainda estou montando um material, juntando um material que eu tenho escrito durante um tempo, e visto, porque a questão da edição tem uma parceria também, né? O Fábio da Silva Barbosa, ele tem uma editora chamada Merda na Mão, que é um nome bem Eu original, acho bem. e está promovendo a possibilidade também de se criar esse lugar de publicações, né? Que é super válido e a gente tem que investir mesmo. Mas eu ainda tenho um material que eu tenho que reunir, então penso que para o futuro sim, né? Ainda não sei quando, não teria ainda uma data, mas quero e também quero pensar até. Eu fiz um trabalho de uma exposição virtual aqui, que era o Homem Alumínio nos Dias da Quarentena, um diálogo de texto com fotografia, né? Era uma brincadeira, na verdade, que acabou tomando uma outra dimensão. E aí eu gosto muito do resultado final, assim, que foi muito. Não teve pretensão nenhuma, né? Mas acabou fluindo e eu fui na onda. Então eu curti muito fazer. Mas no futuro também eu tento colocar ele como uma exposição, né? No sentido, uma exposição física mesmo, de foto, e as pessoas acompanham então essa trajetória nessa quarentena do Homem Alumínio, né? Esses 40 dias que ele tem uma história só dele ali. Muito Então, divertida. penso nisso. E aí penso nisso, né, no futuro e talvez uma publicação também, né? Bom, acho que já falou teus planos para o futuro junto com a ideia da publicação, né, Patrícia? E no teatro, tem algum plano também para o futuro, pós-pandemia? Não, o teatro, ele acaba sendo mais um meu trabalho dentro
dentro da sala de aula, né? Agora a gente tem esse desafio de pensar a questão da educação de artes, e aí também, não só da arte do teatro que eu faço, mas enfim, tem toda uma parte, a gente acaba também falando com os alunos, mas como é que a parte prática na virtualidade a gente vai fazer, né? Isso ainda é um desafio. A gente ainda tem vários profissionais do Brasil, enfim, que estão conversando, e põem às vezes algumas páginas, né, de arte educadores ou da própria Federação de Arte Educadores, como que vai lidar com isso? Como é que a gente ensina à distância essa coisa da prática em artes, né? Então, o teatro é um dos que tem mais desafios pela frente nesse sentido. Porque o teatro é basicamente essa questão do encontro, né? De eu estar junto com o outro e me relacionar corporalmente, fisicamente com ele. Como é que eu faço isso através de uma câmera, né? Sozinho? Então, é outra relação, é outro jeito. A gente ainda não sabe onde que vai parar isso, do que vai acontecer. Mas a ideia é pensar sobre isso, né? Eu também estou fazendo, então, o doutorado também tem um projeto nesse sentido, né? De pensar como é que eu faço esse corpo dizer coisas, que pode ser através do teatro, pode ser através e também no ambiente que pode ser virtual ou não. Então, enfim, são esses fios da contemporaneidade da tecnologia que a gente está vivendo hoje, né? Quais são os teus contatos para o pessoal conhecer o teu trabalho? Eu sei que tu publica, acho, mais no coletivo que no teu próprio, né? O meu perfil pessoal do Instagram é que acaba tendo um pouco mais de coisas que eu tenho escrito, né? Então, no Patrícia04 Maciel no Instagram, o blog do Coletivo Artes também, lá na página Microscopia do Olhar. Normalmente eu faço uma postagem mensal lá de alguma crônica ou de um conto um pouco mais longo, né? Que é diferente das poesias. Na própria página do Coletivo Artes no Facebook, a gente também tem a divulgação no Insta, mas não sei como é que tá agora. Eu acho que por aí, né? Me encontrar nesses lugares, se tiverem interesse em conhecer um pouco mais o trabalho, né? Se tiverem interesse também de querer trocar uma ideia, de repente, eu escrevo, gostaria que tu desse uma olhadinha, ver o que tu acha, pessoa legal, né? Que não vai detonar o trabalho. E eu vou uma direção, enfim, dar uma palavra nesse sentido, né? E, enfim, estamos aí, né? Quero te agradecer, Patrícia, pela presença. Nós, do Desenhando Juntos, ficamos extremamente honrados em ter tua presença. Nós gostamos muito de ti, do Jorginho, do Israel, e o trabalho que vocês produzem com o Coletivo. Nós amamos o Grupo Coletivo, eu e o Felipe, particularmente, assim, temos um carinho enorme. Não pode faltar o casal Coletivo nas nossas entrevistas, porque são os nossos grandes apoiadores, que nos incentivam. Que legal, Laís. Eu fico bem feliz. Eu quero agradecer também vocês, o Felipe, né, que trabalha no Desenhando Juntos, o Paulo também está no Desenhando Juntos, né, também trabalha com a gente agora a no Cris é uma das Coletivo. novas coordenadoras o grupo de do vocês. Desenhando. Entrou para ajudar na coordenação. E é isso aí, né? Tem que ser, tem que ocupar os espaços. É importante. E dizer assim que a gente tem que continuar acreditando na questão da arte e da cultura como transformadoras de lugar, como transformadoras de vida, né? De mostrar para os jovens, para os adolescentes, para as crianças que não desistam dos seus sonhos, escritores, se querem ser desenhistas, se querem ser atores, atrizes, músicos, dançarinos, né? Se isso pulsa tão forte dentro, vale a pena não desistir, sabe? Então, da gente começar a fortalecer essas vontades. A gente vem de gerações que diziam pra gente que a gente não
podia trabalhar com isso porque nunca ia ganhar dinheiro, não ia ser ninguém na vida. Então, hoje, dentro, né, da nossa geração, a gente tem que olhar para esses jovens aí que vão ser os nossos adultos de amanhã e dizer assim, sim, vale a pena ser feliz, né? E se isso te faz feliz, vai atrás. Corre atrás do que tu acredita. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar hoje aqui para o pessoal, sabe? Tem que seguir aquilo que a gente ama e o que a gente acredita que seja o correto. Eu queria terminar com uma poesia que eu fiz agora por Eu último. pedi para te recitar mais uma. Pode recitar, Patrícia. Ah, que bom. Que ela se chama Borboleta Voo 1. Ai, ela é E ela diz linda. assim: do casulo pensamento que abrigo, sinto os rasgos, que forçam um primeiro movimento inusitado. O nascente olhar para fora vê um mundo mudado, onde preciso voar, pois que sou outra também. Cheiros, sons de transformada espécie, vagueiam semitontos pelo território pós-quarentena. Percepção nova vira e desloca o olhar miúdo, obrigando uma relação real, assustadoramente plena. Voo dentro e voo fora, sacudido por forte lucidez. Não tem como chorar o casulo rebentado. A mesma serventia de abrigo era prisão. O conforto agora é não ter nada planejado para a direção. Que linda. Eu amo esse poema. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele, nesse momento que a gente vive, assim, de esperança, de querer que as coisas, elas não vão voltar ao normal, né? Não vão. Não. Isso é uma coisa que a gente tem que assumir que não vai voltar. Mas que isso que está vindo, né? Que a gente tem esperança que seja algo melhor, assim, renovado, reestruturado, que nós sejamos, né, melhores nesse novo mundo que está aparecendo. Né? Que a gente possa realmente assim jogar essa roupagem velha dessas outras construções que a gente fez até agora e se reconstruir, sabe? Como ser humano, como ser social. O que tem aí é a gente que vai construir isso e tem que ser da melhor forma possível, né? De novo, de uma forma bonita. Um novo, né? Um novo melhor, né, Patrícia? É, esperamos que sim, né? Queremos e fazemos que seja, né? Lutaremos por isso, né? O mínimo nós das artes seja um novo melhor, né? Com todas as nossas armas, certamente. Gente, quero te agradecer novamente pela entrevista, foi maravilhosa, como sempre. Seus poemas são lindos, eles emocionam, não tem como não tocar fundo em nós. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Laís. Obrigada, pessoal, que ficou acompanhando a nossa live. Que a gente possa estar juntos fisicamente o mais rápido possível, né? E dentro da segurança também, da saúde que a gente tem que ter. E assim que tiver uma vacina, se abraçar, né, Patrícia? Faz falta, né? Ah, com certeza. Se muito sair na noitada aí e cantar uns karaokê que o Jorge adora. Olha, coisa boa. Ai, então tá, te agradeço e vamos desligando agora. Beijão. Então tá. Beijo, tchau.